Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do nosso Senhor Jesus. Estou aqui com o meu querido Edi, pastor Edi Lago, Edi Fonseca Lago. E é uma alegria muito grande recebê-lo aqui na minha casa. E quero convidar você, desde já, a fazer seu grupo aí, né? Como é que chama? Tem um nome, sei lá, eu esqueci agora. Faz aí o seu grupo, chama as pessoas para participar, compartilhe, e vai ser uma grande bênção tudo aquilo que Deus tem para operar através das nossas vidas no dia de hoje. Amém. Vamos orar, Edi? Vamos orar. Paz do Senhor a todos. Obrigado, pastor, pelo convite, pela oportunidade. Estou aqui no escritório lindo do pastor Rui. Que escritório bonito. Que bom. A unção do Senhor está aqui, viu, pastor? Só de entrar aqui a gente sente a presença do Espírito Santo de uma forma assim tremenda. Glória a Deus. Um escritório muito bonito, viu, gente? Aqui é um milagre, Edi. Esse lugar aqui, ali é uma sala de oração. E aqui é onde eu e a minha esposa gastamos um tempo. Bom, graças a Deus. Por isso que você entra aqui E sente a vocês presença do Espírito. todos são bem-vindos aqui em casa e estão convidados a vir tomar um café comigo aqui. Tem um café delicioso aqui. Eu estou pode consagrando, vir. mas a semana passada eu tomei, é muito gostoso. Pode vir. Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, que o Espírito Santo possa realmente ministrar hoje nos nossos corações aquilo que Ele tem para mim, para o pastor Rui e para todos que estão ouvindo e para os que vão ouvir ainda essa live. Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez orar ao Senhor aqui desse lugar. Quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor derrame das tuas bênçãos, das suas graças sobre a vida de todos os que vão estar conosco, de todos os nossos filhos na fé e de todos os nossos ouvintes e participantes dessa live. Peço, Senhor Jesus querido, que o Senhor abençoe as famílias e também abençoe os meus vizinhos do lado esquerdo, direito, da frente, de trás, que o Senhor possa abençoar todos, ó Pai. Cuida de nós, abençoa as nossas vidas nesses dias, abençoa, Senhor Deus, o doutor Edi agora, que tem, Senhor Deus, uma função tão nobre, tão maravilhosa. Eu sei que o Senhor coloca a pessoa certa sempre nos lugares certos. Cuida desse homem, todos os processos que ele ainda tem que rever hoje, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor Deus, de uma forma tremenda, continuando dando-lhe sabedoria que vem do alto céu para a sua vida. E eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, pastor. Doutor Edi, eu estava pensando num assunto aqui, eu quero jogar a bola para o senhor, tá? Irmão, só mais um detalhe, eu vou ficar sabendo do assunto agora, tá? Então, nem estou sabendo do que se trata, Ezequiel que é o Espírito 37. Santo que nos conduz. Ezequiel 37 fala da visão de um vale de ossos secos. Tá? A visão de um vale de ossos secos. E que o Senhor mostra para ele, né? Ele diz assim, que veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito sobre... o Senhor me levou-me pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos secos. Agora, aqui, Edi, eu percebo que nós andamos em meio de um vale de ossos secos. O Brasil, ele tem sido um dos maiores consumidores de álcool do mundo. O Brasil tem sido uma fábrica de prostituição, principalmente por causa das nossas festas de carnaval. A marcha gay no Brasil é uma das mais famosas. A liberação, sabe, a facilidade que nós temos assim de novelas que coloca dentro dos lares o homossexualismo,
praticamente o sexo ilícito, a imoralidade, né? Essa coisa toda tem sido assim muito grande no Brasil. E eu queria jogar essa bomba na tua mão agora, esse vale de ossos secos, para que você possa falar um pouco sobre isso para nós. Inclusive, nós sentimos, né, no próprio Brasil aquela situação toda, né? Mais uma vez, voltando sobre isso também, estou jogando tudo aí e você vê o que você vai fazer com isso. Aquela coisa toda da escola, da forma que se prepara as nossas crianças hoje, a faculdade, o que entrega para nossas crianças, muitos entram inocentes na faculdade e sai um homossexual, sai um afeminado, ou então uma lésbica, ou então, vou dizer, um alcoólatra. Eu queria um drogado. Você vê tudo isso nesse vale de ossos secos que nós temos hoje no Brasil, que precisamos profetizar sobre ele. Chama pessoas, olha, chama gente, porque o assunto é forte. É um assunto muito forte mesmo. Bom, tudo isso, antes de mais nada, é fruto do pecado e do distanciamento do homem de Deus. Quero deixar claro aqui, quando o pastor fez algumas colocações, né? Hoje, veja que coisa, o pastor falou do que acontece nas escolas, o álcool, cada vez mais cedo os nossos, né? Havia uma estimativa hoje, de alguns anos atrás, uma pesquisa que foi feita, os nossos jovens começavam isso no ano de 2010, 2011, o início do primeiro gole, com 12 anos de idade. Nós estamos falando há quase 8 anos atrás. Então, de 8 anos para cá, a coisa piorou muito. Eu não sei como é que está hoje. Uma pesquisa, salvo engano, agora eu não me recordo, eu não estou com os dados aqui. Até se soubesse a gente discutir sobre isso, eu traria os dados. Mas a Universidade Federal de Minas Gerais, salvo engano, não me recordo direito, mas começava a beber aos 12 anos de idade. Começa pela cerveja, né? A cerveja é a porta de entrada para outras bebidas e o álcool é a porta de entrada para a maconha e a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Isso, cocaína, crack, êxtase, heroína, enfim, outros tipos de drogas. A maconha é a porta de entrada para as outras drogas e o álcool é a porta de entrada para a maconha. Hoje no Brasil nós temos cada vez mais cedo um estímulo à bebida. Começa, como eu disse, com a cerveja. Eu não sei se o senhor sabe, pastor, havia até uma época no estado de São Paulo, o Ministério Público esteve à frente de uma campanha que acabou não prosperando tanto quanto deveria ter prosperado, né? Para a questão da propaganda do álcool na televisão. A cerveja contém um teor alcoólico alto, mas segundo o Ministério da Saúde no Brasil, acho que acima de 0,5, eu não lembro bem os percentuais, mas em cima de 0,5 já é considerado bebida alcoólica, inclusive para efeito de teste bafômetro. Mas eu não sei se o senhor sabe, para propaganda, só acima de 15% de álcool. E por que isso? Por causa da questão do vinho, acima de tudo, a questão da cerveja. Para propaganda, porque você é proibido propaganda de bebidas alcoólicas em horários que não sejam, por exemplo, o que acontece com cigarro hoje, você não tem mais propaganda de cigarro. Sim. E determinados tipos de propaganda você só poderia a partir das 10 horas da noite. Se essa legislação que estabelece, a legislação do trânsito mesmo, que estabelece que álcool acima de 0,5 é álcool, você não poderia ter propaganda de cervejas, por exemplo, na televisão. E hoje você tem a Ambev, uma das maiores empresas do mundo, que é aqui no Brasil, né, domina quase o percentual de cervejas do mundo inteiro de produção de cerveja, e você tem lá às 5 horas da tarde, no futebol, é um esporte, a musiquinha e a cerveja. A patrocinadora da cerveja, cerveja. Isso vem muito, começou com o tempo, era com os homens, depois começou as mulheres bebendo, isso houve um estímulo muito grande. Nessa pesquisa mostrava-se o seguinte: geralmente, os efeitos deletérios do álcool na mulher é muito maior do que no organismo da mulher. A absorção dela do álcool e eliminar a mulher demora mais tempo do que o homem. E nessa pesquisa mostrava o seguinte: nos jovens, inicialmente os homens bebendo mais do que as mulheres, a partir da pesquisa. Então lá para os anos 2000, nos anos 90, o percentual de homem que bebia em relação à mulher era bem maior, 10 para 1.
esse percentual foi caindo, chegando a ser 10/4, 8/4, alguma coisa nesse sentido. Entre os adolescentes, esse percentual começava com os meninos e aumentando com as meninas, isso nessa pesquisa. Com 14, 15 anos, o percentual era 50%, na faixa de 16 a 18 anos, as moças bebem mais do que os homens. Tá. Voltando a falar, isso é porta de entrada para outras drogas. Eu comentei com o senhor, lá ontem me deparei com os processos novamente, num dos dias aqui eu falei, o que a gente pega muito hoje. Tudo isso começa com a promiscuidade, a prostituição, a abertura de portas para demônios. Por trás disso tem demônios. É isso que eu ia falar. Edi, nós sabemos que isso não é uma coisa nova. Não. Né? Já há muitos anos mesmo, no Egito existia uma festa que era regada por cerveja e outras bebidas, porque aquilo lá fazia com que eles fizessem muito sexo. Isso mesmo. E isso acontece também hoje. É o mesmo demônio. O mesmo demônio. E, pastor, só que hoje tem uma propaganda forte. Né? E, pastor, uma outra coisa que a gente vê nos rituais, nos rituais de sacrifício daquelas festas antigas, nós estamos falando do Egito, estamos falando daqueles povos que eram chamados povos bárbaros. Você tinha os sacerdotes, os feiticeiros, e alguns deles, por exemplo, o uso da maconha já era normal entre os feiticeiros, para entrar em transe. Aliás, a palavra droga e feiticeiro, ela tem a mesma origem, vem de fármaco, né? E a origem é a mesma. E veja como eles invocavam espíritos, os índios que invocavam espíritos pajés, né, que a gente vê aqui no Brasil mesmo, que era mais primitivo. O pajé invoca espírito e bebiam bebidas que são drogas, e bebem até hoje, por exemplo. Então são drogas. O princípio é o mesmo, a raiz da palavra é a mesma. Feitiçaria ou drogas. Sim. Então olha a relação demoníaca que há nesse sentido. O pastor falou das festas, por exemplo, na Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito, mais tradicional do país, de onde saem os futuros juristas, ministros da Suprema Corte, juízes, promotores, grandes advogados. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco é a mais antiga junto com a de Olinda, era extremamente tradicional na formação acadêmica. Eu estive na sede, fiquei durante 7 anos na assessoria do Procurador-Geral, e o meu gabinete o pastor já esteve lá, quando eu estava lá, se abria a janela, estava em frente para a Universidade de São Francisco. E uma vez por ano eles têm uma festa denominada Peruada, que começou lá na metade do século passado, que soltavam um peru, eles iam atrás. A Peruada, pastor, é uma aberração. Você via meninas jovens, bonitas, sentadas na rua, se drogando, bêbada, quase tendo relação sexual, em pleno meio-dia, 1h, 2h da tarde. Eles fechavam aquela em frente, com um trio elétrico, umas músicas, as pessoas nuas, se drogando, sentadas, pareciam mendigos na rua. Nós estamos falando de uma intelectualidade. Olha o que é feito hoje nas universidades. Essa Peruada é uma festa que dá medo. Realmente é algo apavorante. Você olha e você fala, meu Deus do céu, é de dar medo. Ossos secos. É uma geração que está sendo morta e sacrificada para o inimigo. É isso que acontece no país. O senhor falou da parada gay, né, e do homossexualismo. Vamos deixar bem claro, eu sempre volto a repetir, não se tem nada contra a pessoa do homossexual, mas nós temos contra a ideologia, que é uma ditadura, é uma imposição, né? Veja, esse princípio impõe, quem diz isso é o Marcos Wagner, o Marcos Borges, o Marcos Scott, né, que é um pastor, ele falando disso, só abrindo aqui, ele fala que o princípio da ditadura se estabelece pela falta de conhecimento entre a aceitação e a aprovação. A aceitação é incondicional, ligada ao valor intrínseco do ser humano. Então ele fala, aceitar o homossexual, aceitar a pessoa, independente da sua escolha, é uma questão de civilidade, uma questão até de amor. Jesus ama a pessoa. Agora, ser obrigado a aprovar uma conduta que fere os valores, isso é abuso. E o que a gente vê hoje é abuso.
querem nos impor, querem impor para a igreja, querem impor para todos a obrigação de aceitar uma conduta que fere os nossos valores, fere os princípios, fere os valores da família cristã, que foi a base da sociedade ocidental. Né? Teve uma reportagem, eu não lembro quem foi, acho que que saiu, salvo engano, na revista Veja, algum tempo atrás, que fala que a família ela está chegando ao fim. E não se sabe quais são as consequências que virão depois disso. Por quê? Porque a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, ela foi formada com os valores cristãos, da família cristã. E nós temos esses valores, os valores bíblicos, que nós seguimos e cremos. E o que essa ditadura, o que essa situação quer nos impor, é nós aprovarmos condutas que ferem os nossos valores. Eu aceitar a pessoa, a opção da pessoa, Deus aceita, Deus deu livre-arbítrio para cada um. Sim. Mas querer impor para que o outro seja obrigado a aceitar algo que lhe fere os seus valores, isso é abuso. E o que Satanás faz é um abuso mesmo. Né? Ele afronta, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Agora, quando a própria Constituição fala que essa família é a base, né? E quando você destrói esses valores, você destrói essa família, você destrói a base, você gera uma sociedade caótica e doente, como o senhor falou. Então, não é contra o homossexual, mas o que a gente tem na chamada parada gay? Nós temos afrontas aos valores cristãos, né? Nós temos afronta ao que nós cremos, ao Deus, nosso Criador. Ao nosso Deus, é o que nós cremos. Nós temos afronta, nós temos um sexo desenfreado, nós temos uma aberração e uma valorização disso. Ora, o que as pessoas fazem entre quatro paredes, eu não vou dizer que é só problema delas, porque produz efeitos na sociedade. Mas veja, faz parte do livre-arbítrio. Agora, querendo impor isso para todos, e através dessa ditadura, e fazer com que você afronte os seus valores, isso é abuso. E hoje a gente vive esse tipo de abuso através das mídias. A mídia, pastor, isso tudo é feito de uma forma muito sutil. Não é de uma hora para outra. Isso vem sendo trabalhado, isso vem sendo disseminado, isso vem sendo jogado, vem sendo colocado até a gente aceitar. A gente falou da pedofilia, né? O senhor falou dos Para quem disse que entraram agora, nós estamos falando sobre o Vale de Ossos Secos. E eu peguei uma série de coisas, né, que eu vejo que tem provocado, né, o Senhor tem olhado, lá do céu tem falado, olha, isso é um vale de osso seco, vocês precisam profetizar sobre isso. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo uma pauta mundial inteiro. Né? É a chamada pauta globalista. Isso está no mundo inteiro. É um escândalo terrível, provocado por Satanás. Pastor, nos movimentos, nós falamos vamos pegar um movimento feminista. Se você pegar algumas fotos, está na internet para qualquer um ver, tá? Algumas passeatas do movimento feminista. Você tem mulheres com uma cruz introduzindo no ânus. Isso está nas fotos na internet. Você tem aqui na parada gay, uma prática agora se chamando, um urinando no cabelo do outro. Olha a aberração. Isso foge da normalidade. Isso é uma coisa demoníaca. É demoníaco, isso foge da normalidade. E é isso que querem. E quando você se levanta contra, você está correndo o risco de ser... Veja, não é contra a pessoa, mas eu não sou obrigado a concordar com essa conduta, porque essa conduta fere os meus valores. Assim como ele também não é obrigado a concordar com os meus valores. Ele é livre, cada um é livre. O Senhor nos deu na nossa alma, né? O homem é alma, e na alma nós temos... A alma é composta de emoção, mente, que é o centro da alma, e vontade. Deus deu o livre-arbítrio para o homem. O homem faz as suas escolhas. Mas o homem não pode esquecer que o que ele plantar, isso ele vai colher. Verdade. O que o homem planta, isso ele colhe. Mas ele tem o livre-arbítrio para plantar e escolher o que ele quiser. Sim. Agora, nós vemos isso. Então, voltando a falar, você tinha introduzindo um crucifixo no ânus. A gente fala muito da Revolução Francesa. A Revolução Francesa abriu as portas para esse tipo de coisa que nós vivemos hoje. Quer dizer, o senhor vê que não vem, isso foi sendo plantado, foi sendo semeado, foi com o tempo. A Revolução Francesa, pastor, eu não sei se o senhor sabe, a proposta, todo mundo fala da Revolução Francesa, mas ninguém fala o que é a Revolução. Fala como se fosse um ícone, olha, liberdade, fraternidade. A Revolução Francesa matou mais gente implantando uma ditadura. A guilhotina foi criada na Revolução Francesa e cortou a cabeça de Deus e o mundo na Revolução Francesa. A religião, o cristianismo,
era visto, e era o cristianismo que se conhecia na França, dos padres. O lema era enforcar o último nobre com as tripas do último padre. Acabar com a igreja. A ideia era propor o fim do cristianismo. Eles começaram um novo calendário, um calendário da razão, em que Jesus era colocado no mesmo patamar que Platão e Sócrates, como um sábio, não mais como Deus. A Revolução Francesa vai tentar resgatar, eu não sei se o senhor sabe, pastor, eles extinguiram o calendário cristão e começaram um novo calendário que tinha início a partir da Revolução Francesa com os elementos da natureza. Então você tinha Verne, Saturno, os meses foram mudados com essa revolução. O papado romano, eles apreenderam o Papa e Roma ficou sem um Papa durante um período. Quem restabeleceu o papado foi Napoleão Bonaparte. Então essas ideias de pensamento, qual que é o grande filósofo que se aprende hoje aqui? Eu aprendi filosofia, estudei para a gente poder, na faculdade, a gente um curso de filosofia, dei aula de filosofia em seminário. Você aprende Rousseau, foi um dos idealistas da Revolução Francesa. Rousseau era o pensamento de Rousseau. Rousseau escreveu um livro chamado Emílio, que influenciou toda a educação na Europa. E Rousseau dizia que a criança, e aqui nós vamos falar um pouco da criança, eu estou trazendo o que o senhor falou da criança, o que se faz. A criança é um livro branco. A criança, é o chamado bom selvagem, né? Quem diz do livro é Locke, mas ele fala que ele nasce bom, a criança nasce bom. Os instintos da criança são naturalmente bons e esses instintos não podem ser reprimidos. Você não pode limitar a criança. Você falando de criança, por causa da pandemia, muitas crianças estão aprendendo em casa. Aprendendo em casa. E os pais é que são os professores. Tem muitos pais que não querem devolver as crianças para a escola. E olha, pastor, eu só vou trazer isso aqui porque o Rousseau falava assim: o homem é um bom selvagem. A sociedade estraga esse homem. E que sociedade que ele falava? Sociedade cristã. Eu estava falando lá atrás. Tá? Esse tipo de educação, ele estraga esse bom selvagem, é o que corrompe a criança. Então você não pode dar limite para as crianças. Olha, isso veio nos anos 70. Nós estamos falando Rousseau antes da Revolução Francesa, em 1758. Nos anos 70, aqui no Brasil, nós começamos, eu lembro que eu era pequeno e meu pai se levantava contra isso e achava isso um absurdo. Você não pode castigar o filho, a criança tem que ser livre. Eu fiz parte de uma geração de transição. Antes nós dávamos bênção para os nossos pais, pedíamos bênção dos pais e tínhamos respeito pelos nossos pais. Bastava um olhar dos nossos pais e nós já sabíamos que estava errado. Mas isso é reprimir a criança. Olha lá o pensamento de Rousseau de 1700, antes de 1789. Exatamente, isso porque é um vale de ossos secos. Vale de ossos secos. É um vale isso de vai ossos matando. secos. As crianças perderam o referencial de autoridade. A autoridade é aquela que reprime. O que o senhor está me falando dos muitos pais que querem educar os seus filhos? Eu vou contar um fato. Semana passada, uma determinada secretaria de educação, tá, que está de um estado, aqui no Brasil, preparando aulas porque as aulas estão todas por vídeo, né? Vídeo. Então eu estou preparando o programa, tá, de educação para o segundo semestre. O que vai ser ministrado nas escolas? Qual é a programação? Eu vou falar, pastor, qual é a programação para o segundo semestre, viu, irmãos? Prestem atenção. Vou falar os negros, falar sobre os negros, a cultura negra, a cultura indígena, ok? Um dos programas curriculares. Cultura negra, cultura indígena. O outro, Marielle Vive. Ué. Aí, um dos professores debatedores lá na rede, alguns se levantaram contra, mas gente, os alunos saem do colégio e não sabem ler e escrever. Nós precisamos tratar dessas questões, porque isso é uma realidade no Brasil. O Brasil é um dos países que 30% do PIB brasileiro vai para a educação. E nós temos uma das piores educações do mundo no ranking. As provas que são feitas, o Brasil está lá atrás, junto com os países da África, que não investe nada. O Brasil perde para todos os países da América. Acho que hoje só não perde para a Venezuela. Só está à frente da Venezuela. Porque na minha época, são dados. Eu ia para a escola. Você não aprende isso. Eu ia para a escola no primeiro ano, aprender matemática. Sim. No segundo então ano, veja, o que está sendo preparado para o segundo semestre para ser ministrado pela teleconferência. Então quais são os problemas? Veja, o índio, você vai falar, tá tudo bem, a cultura indígena, a cultura negra, ok, nós sabemos o que vem de bom e de ruim, né? Mas aí Marielle Vive, aí questionaram, gente, os alunos não sabem escrever. A próxima,
empoderamento da mulher. Não, acho que foi e ideologia de gênero. São os 5. Vão ser ministrados. Um dos professores questionaram, escuta, já que vocês estão falando isso, que tal se nós colocássemos no programa o respeito à autoridade? Sabe o que foi feito? Bloquearam. Bloquearam os professores. Veja, pastor, isso é o que nós estamos falando aqui. Ó. Aceitar a pessoa independente da sua escolha é uma questão de civilidade. Ser obrigado a aprovar uma conduta que fere valores próprios é abuso. O que a gente percebe é abuso. Então, quer dizer, nós falamos tanto, estamos num debate, um espaço democrático só um lado fala e impõe. Se você é contra, você é criminalizado, taxado e você é cortado. Te bloqueiam para que você não imita mais suas opiniões e apague. Nós não estamos falando de opinião no YouTube, nós estamos falando dentro e de pessoas dessa mesma rede. Olha a situação que nós estamos vivendo. Vale de ossos secos. Isso está sendo ensinado para as crianças, para os jovens. Né? Algum tempo atrás, eu disse, pedofilia era crime. Hoje já não se discute mais a pedofilia como crime, mas como doença. A partir de algum tempo, passa a ser uma orientação sexual. Ora, a pessoa tem esse tipo de orientação. O que você começa a ter de forma muito sutil, muito sutil, muito sutil. Isso hoje já não tão mais sutil, mas sendo passado, antes era para os jovens. Eu vejo a liberação sexual para os jovens, a liberação e empoderamento da mulher, a liberação sexual da mulher. Agora, a mulher e os jovens já estão... Hoje, se uma mulher e um menino se casarem virgem, é a coisa mais aberração do mundo, né? O senhor tem um discípulozinho aqui que o senhor está treinando, ajudando a escrever o seu livro. O senhor conhece muito bem esse discípulo e a namorada dele, porque antes a namorada dele estava aqui com o senhor. 2 jovens que colocam Jesus como o primeiro na sua vida. Eles começaram a fazer o certo da maneira certa. Mas isso é uma raridade, inclusive dentro da igreja. Presta bastante atenção no que eu vou falar. Quando eu li aqui, o começo diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que está cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. É isso que eu estou provocando o pastor Edi fazer. Nós estamos andando no meio desse vale de ossos secos. Andando no meio desses vales de ossos secos. Eram muitos numerosos. Vocês estão vendo. Talvez nós que não estamos dentro daquilo que o doutor Edi vê todos os dias, vocês não imaginam quantas informações esse homem tem. Nós que não estamos dentro disso, não temos todas essas informações, nós não sabemos nem a metade do que ocorre nesse vale de ossos secos. E o Senhor diz, vale de ossos sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Aí a pergunta que eu faço para você. Em meio a tudo que nós estamos ouvindo aqui, acaso esses ossos sequíssimos podem viver? Você pode ter no meio da tua família alguém que você conhece, que você ama muito, um filho, um sobrinho, um irmão, uma sobrinha, um parente muito próximo, um amigo, e que está dentro dessas situações, em uma dessas situações que nós vamos continuar a peneirar aqui, para depois nós fazermos uma grande oração. Vales de ossos secos estão mortos. Mortos. É a morte. Eu estava falando, pastor, e o que é interessante é que Ezequiel não está profetizando aqui para os povos lá de fora, não. Não estava profetizando para o mundo, estava profetizando para Israel, para a igreja. E esses ossos secos hoje estão dentro da igreja. Porque todo esse pensamento satânico, diabólico, entrou dentro da igreja. Entrou dentro da igreja. Infelizmente. Vamos pegar, pastor, uma coisa básica, simples. Os nossos jovens, né? Deus tem levantado na JCV, louvado seja Deus, o que está fazendo com alguns jovens da JCV. Mas a gente pega hoje, e aí você vai falar, isso é moralismo, não, isso é radicalismo. Eu já fui chamado muito radical. Mas vamos pensar o seguinte, pastor, talvez depois, numa próxima oportunidade, eu vou estudar um pouquinho mais sobre isso, a gente pode falar um pouquinho, pastor, dos filhos
de Noé, como eles se espalharem a partir dos filhos de Noé. A Sandra está estudando sobre isso, que é interessante, nós ficamos até 3 horas da manhã falando disso, eu e a minha esposa. Como os filhos de Noé se espalharem, a partir daí os ancestrais e os 3 tipos e os povos que surgiram. De Sem foi o que permaneceu, os semitas, daí vem a origem, né, nossa, que é a cultura principalmente ocidental, mas os outros que se espalharam e que se perderam. E eles fazem uns estudos mostrando que todas essas culturas tinham algo em comum, no mundo inteiro, inclusive na América, na Oceania, na África, tal, são esses descendentes. Mas uma coisa que se tinha nos estudos, isso é estudo de DNA, tá? Nós estamos falando de DNA, estudo científico, que comprova a Bíblia. Isso que é tremendo. Nessas culturas, todas elas falam de um Deus, a maioria dessas culturas falam de um Deus criador, de um casal que se perdeu, mas depois eles vão distorcendo. E os sacerdotes, os líderes dessas culturas primitivas, todos eles, ao profetizarem e invocarem, eles tinham a questão, eu falei, das drogas, mas todos eles tatuavam os seus corpos e furavam. Está voltando isso, a gente fez isso dentro da igreja, piercing, tatuagem, então essas coisas estão entrando dentro da igreja. Mas vamos voltar mais ainda. Nos anos 80, pastor, eu era jovem, no mundo se dizia o seguinte, eu me lembro isso, né? Até os anos 60, 70 se casava virgem, tanto o homem quanto a mulher. O homem ainda tinha uma liberação maior, mas a mulher era virgem. Nos anos 80 você começa a falar o seguinte, mas eu lá para o mundo, eu não era cristão. Cara, qual que é o problema? Se você vai casar com um rapaz, não tem problema você ter relação sexual com quem você vai se casar. E era isso que era dito. E a gente acreditava nisso. E eu cansei de falar isso. Se você vai, o relacionamento é um progresso, você começa pegando na mão, depois o beijo e tal, até chegar à relação sexual. Se você vai casar com a moça, se a moça vai casar com um rapaz, qual que é o problema? Até bom que você experimente antes, para você não ter problemas sexuais no casamento. Isso era dito no mundo. Essa abertura começou no mundo, de tal forma que hoje um jovem, uma moça que não tem relação sexual, ele é um ET, ele está fora desse planeta. Esse mesmo discurso mentiroso começou a entrar dentro da igreja, a partir do início dos anos 2000, entre os jovens. Jaime Kemp tinha feito uma pesquisa, que na época, estou falando cerca dos anos 20 anos atrás, cerca de 60% dos jovens já tinham contatos sexuais dentro da igreja. Mas era dentro da igreja com aquele tipo de pensamento. Então, se eu vou me casar com o irmãozinho, irmãos vão casar com a irmã, qual que é o problema? Eu já vi pastores justificando isso, pastor, para os seus discípulos. Tá? E igrejas que antes era impensável algo nisso, na década anterior. Hoje, esse pensamento começou, hoje já está dentro da igreja, a maioria dos jovens tem relação sexual dentro da igreja. É o mundo entrando na igreja. E você vai cedendo. E tudo isso você começa a ter o quê? Igrejas disfuncionais. E a igreja, essas igrejas disfuncionais, né? Resultante de famílias. A igreja começa a fazer parte do vale do Ossos Secos. Ela se torna o vale do Ossos Secos. E assim, pastor, isso começou. É porque o mundo jaz no maligno. Agora veja como é que isso veio foi ganhando força. Começou com a descriminalização do adultério. Eu não sei se o senhor sabe, no Brasil, até alguns tempos atrás, né, quando eu estava estudando por MP, adultério era crime. Começou nos anos 60, 70 com a descriminalização do adultério e a famosa cultura do divórcio sem culpa. Começa o divórcio. Depois vem a epidemia, né, seguido do quê? Da cultura do não casamento. Eu estou aqui até, eu achei interessante, estava lendo, eu estou pegando aqui de um livro. Aliás, eu aconselho para os irmãos, olha, se puderem, leia esse livro, chama-se Pastoreamento Inteligente, o padrão do aconselhamento na libertação. Marcos de Souza Borges. Eu não combinei nada com o pastor, mas eu estava lendo esse livro e eu trouxe esse livro até porque eu queria conversar algumas coisas com o pastor. Seguido, e é uma verdade a sequência, pela cultura do não casamento, o sexo livre, rock and roll, droga. O movimento hippie é isso, né? Paz e amor, sexo, droga e rock and roll. Olha aí os 3 elementos, pastor. Sexo desenfreado, nós víamos lá na cultura pagã, né? Sexo desenfreado, droga e a música que é para poder estimular, né? Então essa cultura se propagou tanto, né, que hoje as pessoas não querem mais casar. Isso tudo fruto de um pensamento, você se une. Depois vem, por conta do sexo livre, nós começamos a viver o quê? Uma epidemia de jovens adolescentes grávidas. Pais, rapazes despreparados. Hoje, pastor, isso leva ao quê, pastor? A indústria do aborto. O aborto crescendo de forma assustadora. E o que se prega hoje? A legalização do aborto. Meu corpo, minhas regras.
O que é o aborto? É o sacrifício ao deus Moloque, lá da antiguidade, onde eles sacrificavam e jogavam as crianças no ventre de Moloque. É o sacrifício do ventre, é um altar satânico. As mães levavam a criança e diziam assim, ó, toma, eu estou sacrificando. O Senhor orienta o povo de Israel, não passem os seus filhos pelo fogo, não sacrifique. Teve um rei de Israel, como é que era o nome dele? O filho do... Senhor, me fugiu o nome. Manassés, rei de Judá, que sacrificou o seu filho, que depois é levado prisioneiro para a Síria. Sacrificavam, quer dizer, o sacrifício do aborto. Quantos e quantos milhões de abortos são feitos nesse país? Maldição sobre esse país. O Supremo esteve prestes a legalizar o aborto recentemente. Há projetos no Congresso Nacional de legalização do aborto. Tudo isso fruto da gravidez precoce. Quando não, pastor, na gravidez precoce você começa a ter famílias disfuncionais, porque não tem o pai, não tem a mãe. Quando se casam, a probabilidade desse casamento dar certo, aí eu falo por experiência na área da família, pastor, se eu falar uma coisa para o senhor, não chega, olha, de cada 10 casamentos desses, 2, se derem, não chega, porque é 20%, não chega a esse percentual, tá? Mas se 2 dessem certo, as pessoas embarcam, vão ter divórcios, vão ter famílias desestruturadas, né? Então isso vai trazendo famílias onde não há referência de pai, onde não há referência de mãe. Hoje, mais ainda, a gente começa a ter adolescentes, jovens, mães e que se drogam. E esses filhos, por conta da droga, que começa com a maconha que o Supremo quer liberar, uma droga inocente, não é destruidora. A bebida, não é só a gente fala de droga, mas e o álcool. Né? Isso vem, e essas crianças acabam sendo abandonadas, não tem quem crie, vai para o tio, para o avô, ou ficam numa casa totalmente desestruturada. Isso vai gerando, e a questão é que a gente vem para a igreja, pastor, com um falso discurso de que assim, você aceitou Jesus e mudou tudo. Não muda, não é dessa forma, mas a gente aprendeu dessa forma. Você aceitou Jesus como se num passe de mágico mudasse. Depende daqui. Depende de verdadeiramente um comprometimento. Diz, a palavra nos ensina que é converter. Converter é mudar de rumo, e mudar de direção. Continuar nesse outro rumo, né? A gente acha que, eu aprendi isso com o senhor, tá, pastor? Que são demônios. E basta a gente expulsar demônios. Expulsar demônios sem que haja uma libertação, sem que haja um processo de cura e de restauração. Você falou uma coisa muito importante que eu queria pegar um pouquinho. Você vê quando os índios ficam completamente, eles fumam, eles cheiram aquele negócio, mastigam aquela erva. São drogas. São drogas. Então eles entram em transe. E os demônios vêm. Né? Isso aconteceu com Noé. Noé bebeu, o filho viu ele nu, ele estava ali desesperado, ficou irado e acabou trazendo uma consequência terrível para o mundo, né? Ele amaldiçoou um dos seus filhos e olha só o que virou, né? E eu queria falar para você uma coisa. Existe uma forma de nós mudarmos tudo isso. Existe uma forma da gente consertar toda essa situação. Existe e existe de verdade. E a única forma é Jesus Cristo de Nazaré. É a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus verdadeiramente tornar a arca. A arca. A arca. Se tornar o bote salva-vida, sabe? O lugar de transformação. Quando nós estamos falando aqui, né, de profetizar a um vale de ossos secos, é isso. Nós vamos profetizar a esse vale. Era isso que... Não é isso. É profetizar a esse vale de ossos secos. E a igreja vai ter que agora mudar essa situação. As pessoas que caem dentro da igreja, ela tem que ter esse tipo de informações que nós estamos trazendo hoje para você, para que você possa trabalhar, para que você possa educar, para que você possa ensinar outros. Entende? Porque isso está acontecendo, meus queridos, dentro da igreja.
dentro da igreja, muitos pais não estão mais trazendo seus filhos. Muitos pais não têm. Mais uma vez eu vou voltar a algo que eu falo há muito tempo. Os pais não trazem mais os seus filhos para a igreja. Não, meu filho não quis vir. Você vai pagar um preço muito, muito caro lá na frente. Os pais não trazem mais os seus filhos para a escola dominical. Os pais não querem que os seus filhos sentem do seu lado para assistir um culto. Gente, o princípio de uma igreja verdadeira é pregar a transformação completa de uma vida. Sabe o que é isso? O Senhor Jesus em mim e em você, Ele é a esperança da glória. Imagina a glória do Senhor em sua vida. Imagina o poder de Deus em você num mundo tão perverso, num mundo tão ruim, num mundo tão caótico como hoje. Aonde é que nós vamos encontrar paz, doutor Edi? Em que lugar? Somente em Cristo. Sabe, pastor, eu li de uma certa ocasião uma médica informando o seguinte: quando você está com o corpo enfermo e doente, o médico ele não pode ministrar os remédios para que a cura venha de uma vez por todas no teu corpo. Porque se isso acontecer, o teu corpo não aguenta, ele morre. Trazendo para o aspecto espiritual, é da mesma forma, por isso que é um processo. Você tem que começar a tratar, nós estamos enfermos, a sociedade está enferma, ela está doente. E as pessoas se convertem e vêm para a igreja doente e permanecem, nós já vamos terminar, dentro dessa igreja doente. E conhecem o evangelho superficial, que é o evangelho que se prega hoje. É o evangelho contaminado por esse tipo de discurso. É um discurso terreno. E essas pessoas não são curadas. Então por isso que eu falei, não se resolve tudo. A aceitação de Jesus é eu começar a mudar de rumo. Né? E eu começo a trazer a vida de volta. Só que esses ossos não morreram de uma hora para outra. Não. Eles não ficaram ressequidos de uma hora para outra. A gente lê o texto aqui de Ezequiel, a gente imagina que é o profeta profetizando, de repente os ossos foram levantando. Era um cemitério. E veja, não é que ele começou a profetizar e de imediato eles foram levantando. Essa profecia, essa palavra, essa cura tem que ser ensinada, ministrada. Nós temos que tratar. Pastor, o senhor sabe quantos milhões de desviados nós temos hoje no Brasil? 40 milhões de desviados. Na minha época as pessoas não se desviavam. 40 milhões de desviados da igreja. Eu vou repetir novamente, na minha época as pessoas não se desviavam. O senhor sabe por que as pessoas se desviam, pastor? Porque a gente trata assim, como se fosse resolvido. Olha, vem, você aceitou Jesus, a gente ora, expulsa. Hoje nós temos muitas pessoas que foram batizadas, estão na macumbaria, estão na feitiçaria, em droga, estão em bebida, estão divorciando, estão tendo relações sexuais, viraram homossexuais. Por quê? Porque você não. A igreja, ela é o grande. Quer dizer, veja, como é que a gente vai fechar essa porta? Profetizando. E a profecia, pastor, é a palavra, é a transformação, é a cura. Eu vou pedir um grande favor para você. Nós vamos ter que encerrar, para não deixar um live muito grande. Nós vamos voltar com esse assunto, com o doutor Edi, que é um assunto que a igreja precisa saber. É um assunto que a igreja necessita. Nós ainda nem profetizamos ao Vale dos Ossos Secos. Não chegamos nem lá ainda. Olha quantos assuntos nós temos. Pastor, vamos lá. O cemitério. O que você tem no cemitério? O osso lá é bonitinho? Ele está podre, sujo, eu fui em um cemitério na Argentina, acho que você já foi também. Vi lá. Que você tem mausoléu lindo lá. Aqueles mausoléus lindos, mas você também tem, não sei se você andou lá por dentro, você vê alguns com as portas abertas, com os caixões aparecendo, é uma coisa terrível. Eu falei, Senhor Jesus, onde que eu estou? Sabe como é que Jesus chama essa igreja? Sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Bonito, com cal, bonito por fora, mas por dentro é podre. E dessa podridão, é em cima dessa podridão que Ezequiel profetiza. É isso que a gente tem que imaginar. É a podridão que estava dentro, no meio do povo de Israel. A podridão que está dentro da igreja. O Senhor fala o que para a igreja de Laodiceia? Você é morna e eu vou te vomitar. Pobre, cega, miserável e nu. É uma igreja podre. É uma igreja que pensa que está viva. Né?
profetizar sobre esse vale de ossos secos é o processo de cura dessa igreja. É o processo de cura da minha e da sua vida. E que talvez na próxima live a gente Não, mas nós vamos volte tratar disso. falar. Deixa eu falar uma coisa Amém? só para a gente terminar. A igreja ela tem que mudar. Quando eu digo que a igreja tem que mudar, sou eu e você. E nós todos, quando nós nos reunimos, nós precisamos ali proferir a cura da nação. Mas nós precisamos estar curados. Primeiro, Nós como só é que eu vou podemos curar, né? dar aquilo que a gente tem. só aquilo que a gente tem. Se falar bonito é uma coisa, pregar bonito é outra coisa, escrever bonito é muito legal, mas o que o Senhor cobra de cada um de nós é que vivamos o bonito, que vivamos Deus, que vivamos o Senhor, que tenhamos conteúdo. Quando eu digo tenhamos conteúdo, é conteúdo espiritual, uma vida espiritual. Uma coisa que eu fiquei muito feliz quando o pastor Edi chegou aqui, ele falou, poxa, tem paz nesse lugar. Tem paz nesse lugar. Eu fiquei muito feliz, e tem mesmo, sabe? Glória porque aqui a gente ora, porque aqui a gente busca, porque aqui nós clamamos, aqui nós proferimos que haja vida. Hoje, às 4 horas da manhã, eu estava em pé aqui, né, orando, e eu lembrava do povo, sabe, queria, sabe, entrar em contato com todo mundo. Falei, mas parece que eu vou ser chato, sabe? Parece que eu estou ficando chato, com vontade de orar, sabe, de levantar a voz e proferir cura, sabe, para a igreja, determinar que haja cura. Nós precisamos, gente, ser santo. Existem 3 coisas que eu tenho profetizado sobre a igreja: a glória de Deus, a santidade do nosso Senhor e o poder de Cristo. Nós precisamos, se nós não tivermos a glória de Deus, a santidade e o poder, nós não vamos conseguir determinar que osso seco nenhum reviva. Pastor, Mas primeiro começa com nós. A cura, o processo de santificação, ele vem pela santidade. Não é? Se não tiver a santidade, não adianta. Por isso que o Senhor aconselha aquela igreja de Laodiceia, compre vestes brancas, que são vestes santas. Então vamos ficar combinado uma coisa. A gente vai voltar no Vale dos Ossos nós não ainda nós só levantamos nós a só bola levantamos só poeira. Só para pensar um pouco. Mas existe um vale que tem que ser um vale que está sequíssimo. Ele precisa reviver. Nós vamos começar a determinar isso a partir de hoje. Na sua vida. Nas nossas vidas. Né? Eu digo na vida minha individual. E o profetizar não é só na minha vida. Na minha vida. Na vida do pastor. Na sua vida. Na sua vida. E o profetizar não é só para o pastor, não. Não é só para mim, não. É para você. Essa autoridade Deus deu para a tua vida. Leia, faça, ore. A oração não é obrigação. Não é para o pastor, a oração é para você. Né? Ore pela tua vida, ore pela transformação da tua vida, ore para que Deus abra os teus olhos, porque às vezes nós estamos aqui, dentro desse vale, achando que temos vida. Amém? Para você que entrou nessa live, não sabe quem somos nós, sou o pastor Rui Mendes Faria, pastor de Fonseca Lagos, nós somos pastores da comunidade evangélica Cristo Vive, uma igreja família que ama você. A comunidade evangélica Cristo Vive é uma igreja bíblica e nós ficamos aqui na Avenida Altino Correia, 457, aqui no bairro do Jardim Pinheiros, em Valinhos. Em frente ao CLT. O telefone é 3869-8499. Se precisar de alguma orientação, nós estamos para te servir. Eu quero pedir para o doutor Edi fazer essa oração e abençoando e determinando que haja cura desde já. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa live que nós fizemos. E, Senhor, nós, como disse o pastor Rui, nós só levantamos aqui a poeira, Senhor, assim, é como se nós abrimos o túmulo hoje. E vimos que os ossos estão ali podres, ressequidos, mal cheirosos, porque cheira mal o túmulo, apodrecidos. Senhor, e talvez esse seja o retrato de muitas vidas, Pai. Me desculpa até a forma, mas era um retrato da minha vida. Eu
e a minha casa éramos esses ossos secos, que nós estamos, o Senhor está profetizando e trazendo, eu vou dizer por mim, a vida de volta. Pai, áreas das nossas vidas e da vida talvez de alguns irmãos que aqui estejam, Senhor, que foram machucados, que foram violentados, que foram abusados física, verbalmente, sexualmente. Talvez pessoas aqui, Senhor, nós falamos do aborto, pessoas que a mãe tentou abortar, que os pais quiseram abortar e trouxeram essas marcas, essas feridas nas suas vidas. São princípios e aberturas para portas demoníacas. E essas forças malignas não têm permitido que a vida chegue sobre a vida dessas pessoas que estão nos assistindo. Senhor, mas em nome de Jesus, o Senhor vem para trazer vida e vida em abundância, e o Teu Santo Espírito é a fonte de vida. Então, Senhor, nessas áreas das nossas vidas, em que os ossos estão ressequidos, podres, mal cheirosos, Senhor, com ratos, com pragas, Senhor, com baratas, quando a gente abre o túmulo tem baratas lá, áreas das nossas vidas, Senhor, que estão infestadas, ó Deus amado, pela malignidade, mesmo a gente dentro da igreja, Senhor, porque em Ezequiel aqui foi profetizado dentro da igreja. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus e profetizamos vida, profetizamos luz onde há trevas, Senhor, onde há luz há vida. Nós abençoamos a vida de cada irmãozinho, de cada irmãzinha que está assistindo, cada ouvinte dessa live. Ó Pai querido, nos dê uma oportunidade de nós podermos falar mais, não o que a gente acha, não o que eu tenho de experiência ou do pastor, mas que Teu Espírito conduza, para que a Tua igreja seja instruída, curada, Senhor, e liberta. Essa é a oração que nós fazemos, te agradecendo e te louvando, e que os irmãos se apropriem e tomem posse. Profetiza sobre a tua vida, profetiza sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, profetiza vida, traga vida, peça ao Senhor, clame ao Senhor, suplique ao Senhor, para que a vida dele entre na tua vida, para que o Espírito dele traga vida ao teu espírito, para que aquelas áreas da tua vida que estão mortas sejam revividas, amém. Que haja renascimento, amém, sobre a tua vida, sobre a tua casa, amém. Sobre a tua igreja, porque se houver esse nascimento, amém. Essa vida, na tua casa, na tua igreja, isso vai transformando a cidade, o estado, o país, a nação. Assim como o diabo, assim como Satanás tomou conta dessa nação, nós oramos e entregamos essa nação ao Senhor, e isso virá a partir da igreja. Deus, tenha misericórdia de nós que somos a tua igreja. Traga, Senhor, o avivamento. Mas não existe avivamento sem santidade. Não existe avivamento sem vestes brancas, Pai. Ó Deus amado, e não existe santidade onde há ossos secos. Não existe santidade em cemitério, porque cemitério é lugar de morte. Santidade só há onde há vida, onde a gente olha, reconhece, Senhor. O primeiro passo é o reconhecer, é olhar e falar, Senhor, essa área da minha vida é ossos secos, é mal cheirosa, os meus pensamentos são pensamentos impuros e têm dominado a minha vida, a minha mente. O homem é o que ele pensa. Senhor, me liberta disso. E traga vida sobre a minha vida, e traga vida sobre a vida do pastor, sobre a minha casa, sobre a casa do pastor, sobre a vida e sobre a casa de cada irmãozinho que nos ouve nessa manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, que vocês tenham gostado, e eu peço, compartilhe esse link e pegue essa mensagem no YouTube, mande para muitas pessoas, muitos possam ver. Rui Mendes Faria, pega lá, daqui a pouquinho vai estar lá. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja. Um beijo. Um beijo para todos, Deus abençoe. Muito obrigado.